Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55 e no versículo 8, que nos diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu acho que essa palavra já diz tudo pra gente. E hoje nós vamos falar sobre algo que mexe com o estrutural de todos os cristãos. Seja no começo da caminhada, no meio ou até mesmo no fim. É ouvir o não de Deus. É ouvir quando Deus ele não aprova algo que a gente quer ou quando ele diz não para algo que a gente pede para ele. Como é fácil a gente ouvir sim e a gente orar e a gente ouvir aquela resposta de aprovação vindo do céu e o Senhor dizer que Ele quer aquilo, que Ele vai fazer aquilo e que aquilo é da vontade dEle. A gente fica muito feliz, a gente fica alegre. Mas e quando a gente recebe o não de Deus? Como que a gente reage diante do não? Como que a gente vai orar diante do não? E como que a gente vai entender quando o Senhor fala não? Talvez seja muito mais fácil a gente dar não para as pessoas do que a gente receber o não das pessoas. Talvez seja muito mais fácil a gente dizer não para ter mais espiritualidade, não para ter mais intimidade com Deus, não por mais horas de orações, não por mais meditação na Bíblia. Talvez a gente só tenha dito não a Jesus Cristo. Mas e quando Ele diz não pra gente? E quando a gente pede alguma coisa para Ele e a resposta dele é não? E quando a gente tem que esperar a resposta dele e a gente começa a ficar em dúvida porque a gente não sabe se aquilo é da vontade de Deus. Aí a gente começa a entender que os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor, eles estão além dos nossos pensamentos. E é assim que tem que ser. Quantos nãos de Deus já me pouparam de tantas tragédias, de tantas coisas que eu achei que era certo para mim, porque na minha visão aquilo ia ser bom, aquilo ia fazer a minha vontade, aquilo ia ser do meu gosto. Mas não ia ser do gosto de Jesus. E por isso que Ele me deu não. O não me trouxe aqui. O não me trouxe aqui para gravar e para falar essa mensagem. Porque todos nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos planos. E nós apresentamos a Deus. Só que nós não perguntamos se aquilo é da vontade de Deus. E a gente começa a se questionar. E a gente começa a colocar a culpa em Deus quando as coisas vão errado na nossa vida. Porque na Bíblia fala que se a gente pedir, o Senhor Ele vai nos abençoar e Ele vai nos dar. Porque o Pai, Ele não nega o pedido de um filho, Ele não nega um sonho a um filho, Ele não nega uma necessidade a um filho. Mas antes de você pedir, você precisa ter sabedoria. E você precisa se perguntar se aquilo é da vontade de Deus, se aquilo vai ser bom para a sua vida espiritual. Porque o erro de nós cristãos é buscarmos somente coisas que vão alimentar a nossa carne. A gente não se importa com o âmbito espiritual. A gente não se importa em primeiramente consultar a Jesus, porque a gente está acostumado a fazer as coisas do nosso jeito. Eu mesma sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu sou uma pessoa que eu sou controladora com certas coisas, eu sou exigente com certas coisas, mas eu tive que parar e o Senhor me fez parar na pandemia. O Senhor me fez parar e retroceder na pandemia para mim entender que nem tudo é do meu jeito, nem tudo é como eu quero, nem tudo é a minha vontade, nem tudo sou eu que controlo, nem tudo sou eu que faço, nem tudo sou eu que mando. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, você está entregando os seus caminhos, as suas decisões. Você está entregando na mão do Senhor. Você está escolhendo, você está falando, Senhor, eu tenho o meu livre-arbítrio, mas eu quero te dar o meu livre-arbítrio. Eu tenho a minha própria vontade, mas eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu sei que a tua vontade é melhor. E aí a gente, quando não faz isso, a gente acaba passando por coisas desnecessárias. A gente acaba passando por processos desnecessários, a gente acaba passando por provas desnecessárias, porque a gente não está acostumado a ouvir o não de Deus. A gente não está acostumado a ouvir Deus falar, não é isso que eu quero que você faça, não é esse o meu caminho, não é essa a minha vontade. E aí a gente erra, a gente peca porque a gente não tem conhecimento, a gente não busca primeiramente a vontade de Cristo, a gente busca a nossa. E lá em Mateus, no capítulo 11, e no versículo 29 ao 30, nos diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes você está passando por uma situação, por uma necessidade, e você está carregando um
peso nas suas costas que não era para você carregar. Você está carregando uma situação que não era para você estar carregando. Você está passando por algo que não era para você estar passando. Porque tem provas na nossa vida que são necessárias e que o Senhor manda para nos amadurecer. Mas tem provas que a gente insiste, que a gente provoca e que a gente permanece por nossa escolha e não por escolha de Cristo. Então, quando a gente aprende a ouvir e a dar ouvidos, a dar crédito à vontade de Deus, a gente toma para nós o jugo de Cristo. A gente toma para nós o fardo de Cristo, que é o fardo da obediência, é o fardo de você entender, é o fardo da sensatez, é o fardo de você entender que aquilo que o Senhor tem para você é muito melhor do que a sua vontade, que aquilo que o Senhor tem para você é muito melhor do que aquilo que você quer, é muito melhor do que aquilo que você imaginou, e aí você sente o alívio, você sente o peso saindo das suas costas. O não de Deus, ele dói muito quando a gente não entende e quando a gente não compreende. O não de Deus, ele dói demais no nosso coração, mas mais tarde a gente compreende que o não é necessário, que o não, ele nos livra de muitas coisas, que o não, ele nos poupa de muitas coisas e que o não, ele nos leva a um lugar melhor, o lugar escolhido por Deus para nós. Eu venho dizer para você que talvez seja a hora de você parar de pedir, talvez seja a hora de você escutar, de você dar ouvidos e de você consultar ao Senhor. Hoje consulte ao Senhor, pergunte ao Senhor se aquilo que você está pedindo é da vontade dEle, se aquilo que você quer é da vontade dEle, se aquilo que você insiste é para a sua vida. Muitos nãos foram necessários para me trazer até aqui, muitos nãos eu não compreendi, muitos nãos eu questionei, muitos nãos eu tive raiva, eu tive ódio, porque a gente não quer ouvir o não quando a gente está interessado na nossa própria vontade, no nosso próprio interesse. Talvez a situação que você está passando hoje é desnecessária, talvez a mágoa que você carrega, talvez o relacionamento abusivo que você tem, talvez as amizades tóxicas que você tem ao seu redor são por causas de escolhas suas. A gente tem uma escolha e a gente tem uma consequência para cada escolha. Então se pergunte hoje se você tem usado o seu livre-arbítrio para fazer a sua vontade, ou se você tem entregado o seu livre-arbítrio nas mãos do Senhor para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Se poupe de coisas que a sua carne te leva a fazer. Se poupe de coisas que o inimigo quer jogar para cima de você. Se poupe de ciladas que o inimigo quer empurrar para cima de você. Eu sei que o não de Deus, ele é difícil e ele mexe com o nosso ego, ele mexe com o nosso orgulho e com a nossa própria vontade, mas ele é necessário. Aceite o não que Deus está te dando hoje, talvez o não para uma proposta de emprego, o não para uma proposta de trabalho, o não para uma proposta de relacionamento, o não para uma proposta de amizade, de um lugar que não é para você estar. Se poupe hoje e pense, se Deus está me dizendo não hoje, é porque Ele tem algo muito melhor para mim amanhã. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.